The prophet Alma asked several O penetrating profeta Alma fez várias perguntas perspicazes para ajudar os membros da igreja em Zaraenla a ter uma vigorosa mudança de coração como discípulos de Jesus Cristo. Pouco tempo depois, ele ensinou o povo de Gideão. Algo que ele ensinou chamou minha atenção quando li: Vim com grandes esperanças que vós vos haveis humilhado perante Deus e que não estáis no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Zaraenla. Posteriormente, no mesmo sermão, ele repetiu: Muito desejava que não estivesseis no dilema de vossos irmãos. Qual era esse terrível dilema? A nota de rodapé no versículo 18 nos leva a uma possível resposta. O apóstolo Tiago nos ensinou qual seria esse dilema. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa de ânimo dobre é aquela que hesita, é indecisa ou está em conflito, alguém que não se compromete com um único propósito ou crença. Uma maneira de vencer esse coração dividido é aprender a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Desde o princípio dos tempos, Deus tem ensinado seus filhos a colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Por exemplo, o Senhor deu a Adão e Eva mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: Por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: Eu não sei, exceto o que o Senhor me mandou. E então o anjo falou, dizendo: Isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Observe que o Senhor ordenou a Adão e Eva que oferecessem as primícias de seus rebanhos. Em outras palavras, ele lhes ordenou que colocassem Deus em primeiro lugar para evitar o dilema espiritual do coração dividido. Lembro-me de uma experiência poderosa que tive há muitos anos e que me ensinou a colocar Deus em primeiro lugar em minha vida. Quando eu era um jovem pai casado, fui chamado para servir na presidência de um ramo. O elder Clinton L. Cutler, dos 70, veio falar no nosso ramo. Depois da reunião, tive a oportunidade de conversar com ele. Sentindo que eu tinha algo em mente, ele perguntou: Há algo incomodando você? Sim, respondi. Estou com dificuldades financeiras em meu negócio e atrasei o pagamento do dízimo e das ofertas. Então ele perguntou: Você tem algo de valor? Não me lembro do que mais ele disse. Ponderei sobre aquela pergunta por muitos dias. A única coisa que eu tinha de valor era um carro, de que eu precisava nos meus esforços para expandir meu negócio. No entanto, concluí que deveria me esforçar para vender meu carro. Então o limpei e poli e coloquei um anúncio para vendê-lo. Quero deixar bem claro que o elder Cutler não me pediu para vender meu carro. Senti que deveria fazer isso depois de ponderar e do meu desejo de colocar Deus em primeiro lugar. Alguns dias depois, um homem veio até a minha casa para ver o carro. Parecia interessado. Ele dirigiu e voltou para negociar os detalhes. Ele me deu seu cartão de visitas e percebi que ele representava uma concessionária de carros. Eu estava nervoso sobre o que certamente aconteceria a seguir: as negociações sobre o preço. Ele me perguntou: Quanto quer pelo carro? Eu disse a ele que precisava de uma quantia exata. Eu tinha calculado o que precisava para pagar o financiamento do carro e pagar o dízimo. Então ele disse com muita calma: Ok, voltarei em alguns dias com o cheque. Ele agradeceu e foi embora. Eu mal podia acreditar, sem pechinchar, sem discutir, sem negociar. Alguns dias depois, ele voltou com o cheque no valor que eu havia solicitado. Fiquei surpreso e maravilhado quando ele saiu com o carro. Depositei o cheque e paguei o dízimo. Ao observar o que havia acontecido, percebi que eu não tinha um carro para dar continuidade ao meu negócio. Enquanto eu pensava no que fazer, um amigo me ligou e disse: Jorge, você gosta do meu carro, não é? Naquele momento, eu teria gostado de qualquer carro.
Ele me lembrou que sua esposa estava grávida de gêmeos e que ele precisava comprar um veículo maior. E se perguntou se eu estaria disposto a assumir o financiamento do carro. Foi um milagre. Ao refletir sobre minha experiência, eu me perguntei o que me deu confiança para vender meu carro e pagar o dízimo. Lembro-me de uma noite familiar em que minha mãe prestou um testemunho vigoroso sobre a lei do dízimo. Meus pais imigraram para os Estados Unidos por causa de uma oferta de emprego que permitiu que recebêssemos residência legal. No entanto, passamos reveses financeiros, como muitos imigrantes passam à medida que tentam se adaptar a um novo país e uma nova economia. Com o olhar de uma testemunha convicta, ela disse: tudo o que precisamos ver é a mão do próprio Jeová para termos ainda mais certeza de que Ele está nos abençoando por meio do pagamento do dízimo. O presidente Hinckley ensinou: sei que as pessoas estão em circunstâncias difíceis. Sei que muitas delas estão desempregadas. Sei que muitas delas trabalham por salários muito baixos. Sei que moram em casinhas simples e inadequadas. A única coisa que podem pagar. Creio que não sairão da pobreza a menos que paguem o dízimo. Agora é a época em que devemos estabelecer fortemente o Evangelho, e isso envolve o pagamento do dízimo. É a obediência ao mandamento do Senhor que realmente importa. Sei que essa declaração se aplica à nossa vida temporal, mas também à nossa vida espiritual. Tenho certeza de que o pagamento do dízimo e das ofertas aumentará nossa capacidade espiritual ao colocarmos Deus em primeiro lugar e oferecermos nossas primícias do rebanho. Testifico que poder e orientação especial até então desconhecidas entrarão em nossa vida à medida que guardamos a lei de obediência e do sacrifício. A prova dessa verdade encontra-se na simples declaração do Senhor após Adão ter oferecido o sacrifício. E naquele dia desceu sobre Adão o Espírito Santo. O elder Bednar observou: a imagem das janelas do céu, usada por Malaquias, é muito instrutiva. As janelas permitem que a luz natural entre em um edifício. De igual modo, a iluminação e a visão espirituais são derramadas através das janelas do céu para a nossa vida, quando honramos a lei do dízimo. Testifico que Jesus Cristo é o exemplo perfeito de como colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Testifico que Ele deu sua vida como símbolo de completa submissão à vontade de seu Pai. Ele é o Cristo, o Salvador e Redentor de todos nós. Dallin H. Oaks é o seu profeta. Presto solene testemunho que ele vive. Em nome de Jesus Cristo.